Olá a todos, nós estamos aqui para mostrarmos o nosso projeto final da disciplina de POO, certo? O grupo que se reuniu para desempenhar e desenvolver esse projeto é composto por Carlos Henrique Germano Alves, Eduardo Henrique Soares Lima e Maria Natália Rani Nascimento. Eu sou Eduardo e eu vou mostrar o código em execução. Aqui temos a interface gráfica dele, a Calusteca, né? Que é um programa, uma biblioteca pessoal com várias utilidades. Aqui podemos cadastrar livro, remover livro e alterar livro. Não vou cadastrar, nem alterar, nem remover, porque já por definição aqui já deixamos os livros salvos para demonstrar a vocês. Aqui a gente pode ver os livros por ordem alfabética. Aqui é a lista. E um ponto interessante é que se você clicar no livro, você consegue as informações dele. Por exemplo, o título do livro é 5 pontos, seu autor é o John Piper. É um livro do gênero de teologia e tem 128 páginas. E aqui está. Podem ser vistos por ordem de aquisição também, ou seja, por ordem que você cadastrou. Temos os gêneros dos livros que mostram gêneros e quando você clica mostra os livros do gênero. Do tipo distopia tem o livro 1984. Tem subgêneros dos livros, lista de autores dos livros, que aqui você pode digitar para exibir todos os autores, exibir autores, exibir autores de outros gêneros, etc. Aqui eu vou mostrar todos os autores. Aqui, a lista com todos os autores cadastrados. Temos ordenados alfabeticamente por gênero, os livros no caso, né? E aqui mostra o gênero de cada livro no final da frase. Temos quantidade total de livros, que a quantidade total de livros é 43. Quantidade total de páginas, que é 10.458. Temos a área de pesquisa também, que você pode pesquisar o livro, pode pesquisar por autor e por data. E é mais ou menos isso. O nosso programa, nós dividimos ele em três partes principais, certo? A parte de control, que é a parte responsável por onde temos as classes que fazem a comunicação entre a parte lógica do nosso programa e a parte da interface gráfica, tá certo? Então, dentro de control, a gente separou três pastas, basicamente para as três áreas do programa: a display para a área de exibição, a management para a área de gerenciamento e a search para a área de pesquisa, né? Dentro delas a gente colocou também alguns pacotes com classes úteis para a gente conseguir fazer o nosso programa rodar direito, tá bom? Ademais, a gente vai ter aqui, por exemplo, né, mais embaixo, o pacote model, que é responsável pela lógica do programa, onde a gente vai ter aí o pacote exceptions, que é onde a gente vai colocando as exceções que ocorrem ao longo de todo o programa, tá bom? No momento a gente só adicionou uma, mas isso é algo para uma melhoria futura. Dentro da classe model é onde estão as nossas classes principais, a lógica principal. Por exemplo, você vai ter a classe autor, né? A gente criou uma classe para os autores, uma classe para os livros também, tá? E uma coisa diferente desse projeto para o anterior, lá de LP, é que no DLP a gente cadastrava só um autor por livro. Nesse caso agora, a gente pode cadastrar uma lista de autores, tendo em vista que alguns livros têm mais de um autor. Aí por conta disso a gente fez essa mudança, além de ter aqueles dados genéricos, né? Título, autores, quantidade de páginas, gênero, subgênero, ano de leitura e status de leitura, tá bom? Ademais, a gente tem ali a classe do Library System, que é a classe onde você tem todos os métodos do sistema responsáveis pela lógica implementados. Então,
um método para você pegar as listas dos livros, os livros gravados no arquivo, encontrar livro na lista, encontrar livro por título e autor, adicionar livro na lista, remover, ordenar alfabeticamente por gênero, várias coisas. E aqui a gente optou por usar expressões lambdas, geralmente a maioria delas aqui com o auxílio de Stream API, que é uma API responsável, né, por buscar dados em coleções utilizando expressões lambda para não ter aquela necessidade de ficar fazendo um for direto, tudo mais. Então ele já vem com algumas opções para filtragem, para pegar quaisquer dados que sejam iguais, diferentes. Então, no fim das contas, aí a gente poupou bastante linha, certo? Esses métodos eles estão colocados aqui no nosso Library System Interface, que é onde a gente tem a lista de todos os métodos a serem implementados, e eles são implementados na classe anterior que a gente viu, que é a Library System, certo? Por fim, a gente vai ter a outra classe que é muito importante, que é a classe de testes, onde nela a gente vai ter dois métodos que talvez sejam novidades, na verdade um só, que é o método setup. Você vai ver que em cima dele tem uma anotação before each, né, antes de cada, que basicamente vai dizer para o compilador que esse método deve ser executado antes de cada teste, onde nele residem todas as configurações necessárias, certo? Então, a gente também criou o método Create Sample Books and Authors, que é um método auxiliar que vai criar autores e livros genéricos só para fim de testes, para a gente não ter que ficar criando esses livros e autores toda vez que a gente for iniciar um teste. Então, a gente cria esse método uma vez, chama ele lá no nosso método Setup, que vai acontecer antes de cada teste, e aí quando os testes forem sendo executados, ele sempre vai usando esse método para ter esses livros e autores aí como exemplo de teste, tá bom? Então aqui a gente vai só rodar os testes, pode rodar todos de uma vez, né? Eu acho que funciona também, para a gente ter aí uma noção de quantos deles estão passando. A gente fez 24 testes, tá? E nesse caso, como podem ver, todos os 24 passaram. A princípio, é criada essa classe e ela é responsável por gravar e recuperar informações relacionadas a livros. Aqui é definida uma constante chamada memberFile, que armazena o nome do arquivo no qual os dados dos livros serão armazenados. O nome do arquivo é livros.data. Retrieve Book Data é responsável por recuperar dados de livros do arquivo livros.data. Ele lança exceções do tipo IOException e class NoFoundException. Aqui é criada uma lista vazia chamada books para armazenar os objetos book recuperados do arquivo. É iniciado um bloco try, que cria um object input stream para ler dados do arquivo livros.data. Também trata essa exceção, IOException, avisando que podem ocorrer ao abrir o arquivo. Se houver um erro, exibirá uma mensagem de boas-vindas, informando que não há arquivos cadastrados. E, por fim, ele retorna uma lista de books contendo os objetos book lidos no arquivo. Esse método aqui, SaveBookData, é responsável por salvar informações de um livro no arquivo, livros.data. Ele recebe um objeto book como um argumento e lança também uma exceção do tipo IOException, que deve ser tratada onde o método for chamado, no caso, na classe do sistema. Dentro do método é criado uma lista de livros, e que é inicialmente definida como null. Em seguida, ele tenta chamar o método retrieve book data para recuperar a lista existente de livros no arquivo. Se ocorrer uma exceção, exibirá uma mensagem de erro. Após o loop de escrita, qualquer exceção IOException que ocorrer durante o processo de escrita será capturada em uma mensagem de erro e exibirá usando JOptionPane, que é essa mensagem de erro, aqui, erro ao salvar
os dados do sistema. Temos o método SaveBookList, que é responsável por salvar uma lista de livros no arquivo. E ele recebe uma lista de objetos book como argumento e também lança uma exceção do tipo IOException. Ele cria um objeto Object Output Stream para escrever no arquivo livros.dat usando esse bloco de try. Dentro do bloco try, o código itera sobre a lista booklist e escreve cada objeto book no arquivo usando o Object Output Stream. Após o loop de escrita, ele exibe uma mensagem de sucesso se a operação for concluída corretamente, ou uma mensagem de erro se ocorrer uma exceção IOException durante o processo de escrita. São os métodos responsáveis por salvar as informações. A classe onde é usado os métodos para poder fazer o salvamento dos livros e de forma que possa ser recuperado, fazendo assim a persistência de dados. Retrieve, Book Data e tem mais aqui para baixo também. É isso, obrigada.